A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu entendo que as últimas palavras ditas por uma pessoa, elas são as mais importantes e nós devemos prestar bastante atenção. Afinal, é a última enunciação dele. É a última manifestação daquela pessoa, né? Eu não esqueço as últimas coisas que ele não me disse nada, meu pai, né? Meu pai não me disse nada. Ele teve um gesto que eu jamais esqueço. Ele estava em coma e não reconhecia nada, não falava, não tinha comunicação nenhuma. E eu estava viajando. Quando eu cheguei, eu me aproximei do leito dele e disse: "Pai." E ele levantou os braços e me abraçou. Depois disso, depois de algumas horas, ele morreu. Eu jamais esqueço isso, né? Aquele abraço disse tudo. Bem, eu quero chamar a sua atenção para o que está em Mateus capítulo 28, do versículo 16 em diante. E diz assim: "E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Observe que no verso 17 você vê escrito: "E quando o viram, o adoraram." Quer dizer o seguinte: os apóstolos, os discípulos, adoravam Jesus. E nós aprendemos na Bíblia, de capa a capa, que nós só devemos adorar a Deus. Portanto, eles reconheciam a divindade do Senhor Jesus. Vamos ver também o que nós lemos em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante. "E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão." Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então veja, uma igreja genuinamente cristã, é uma igreja voltada na busca, interessada na busca das almas perdidas, na salvação das almas. Por quê? Porque são pessoas salvas pelo Senhor Jesus por toda a eternidade, e eles estão conscientes de que foram salvos pela graça infinita de Deus. Uma observação: graça é a manifestação de Deus na pessoa de Jesus, pagando na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Não é uma igreja, um sistema religioso, uma organização religiosa com um CNPJ e que ainda não paga imposto, mas vai chegar o dia que o governo vai cobrar imposto das igrejas porque elas recebem muito dinheiro. Um sistema religioso cheio de homossexuais, adúlteros, mentirosos, falsos profetas, filhos do diabo. Não, isso é obra de homem. Não é obra de Deus e nem graça de Deus. É uma infâmia dizer que um sistema religioso
onde há corrupção, pecado, abominações, seja a graça de Deus. Comparar a obra que ele realizou na cruz com sistemas religiosos criados por homens ambiciosos e malignos e desviados da palavra do próprio Deus e das doutrinas da sua igreja. Pela graça infinita de Deus, que se fez homem e foi à cruz e resgatou os seus pecados, derramando seu sangue ali e nos justificando diante da justiça dele mesmo, a pessoa sabe que foi salvo por esse ato maravilhoso da parte de Deus, e somente pela fé. E ele conhece então a ordem, o ide e pregai, o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse mandamento está na ordem imperativa, né? Quer dizer, não é uma ordem simples, um simples mandamento. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Toda a igreja genuinamente cristã, ela pratica isso. Ela leva a sua pregação adiante a outros que não conhecem. Evidentemente que existem seitas diabólicas que também andam pelas ruas com a pregação do evangelho maldito, que é o evangelho das boas obras que salvam, firmeza e fidelidade que salvam, batismo que salva, igreja que salva. Todas essas coisas anulam a suficiência do sangue derramado na cruz do Calvário. Por isso, esse é o evangelho maldito, o evangelho que ensina os homens a salvarem a si mesmo com os seus próprios esforços, não é? Então você precisa prestar bastante atenção nestas pessoas, saber se eles são verdadeiros crentes ou não, se eles realmente acreditam em Jesus Cristo ou não. Por isso o Senhor Jesus, no livro de Marcos, capítulo 16, verso 17 em diante, ele diz, né? E estes sinais seguirão aos que creem, os crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então o Senhor, nas suas últimas instruções, ele mandou que nós prestássemos atenção se aquele camarada que está pregando na tribuna ou está pregando alguma coisa a você, se ele apresenta os sinais que o Senhor Jesus disse que o verdadeiro crente teria na sua própria vida. É o que você vê lá no verso 20. Está escrito, e eles tendo partido, os apóstolos tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então veja, os apóstolos, eles foram levar a palavra do Senhor Jesus e a palavra de Deus, mas o Senhor confirmava aquilo que eles falavam com os sinais. Que sinais? Quais sinais? Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. São estes sinais que devem acompanhar a vida de todo aquele que diz que é crente em Jesus Cristo. Na congregação acontece isso? Hein? Será? Sabe, uma pergunta jargão, né? Quando alguém procura lá alguém da liderança para apresentar para o ministério de cooperador, né? De ancião, a pergunta vem logo em seguida. Ele fala o dom de línguas? Ele tem o dom de línguas? Como se o dom de línguas fosse algo assim excepcional, né? Muito importante. Não, não tem nada disso. Paulo diz que prefere falar 5 palavras no seu entendimento do que 1000 palavras em línguas, né? Por quê? Por que isso? Porque línguas, ele tem a sua utilidade, a sua hora. Mas fora disso, não tem utilidade nenhuma.
Paulo recomenda que se só fala em língua se tiver quem interprete essa língua, senão vamos dizer como o povão fala, jogar conversa fora. Isso aí não é um sinal assim muito questionável, sabe? Porque até o diabo fala, imita, né? Ó, eu vou falar aqui, ó, quer ver, ó, calamanaia. Tem outras palavras que esse pessoal pronuncia mais ou menos a mesma coisa, entende? E ninguém sabe o que é, não sabe o que significa. Tem outros que pode ser que o cara está falando até, proferindo blasfêmia contra Deus numa língua que você não conhece, estranha, e você está dando glória a Deus por meio disso, né? Então, este não é um sinal que identifica o verdadeiro crente, tá? Não é que eu duvide do dom de línguas. Eu conheço um testemunho que eu não posso dar detalhes a respeito dele, porque está perdido assim na minha memória. Eu sou um homem de 76 anos, eu escutei isso há 50 anos atrás. Nem me lembro de que maneira eu ouvi. Mas foi assim, depois de muito esforço, muita aplicação, um missionário foi admitido numa nação indígena selvagem. E naquele dia que ele entrou na aldeia, os índios estavam executando um ritual que consistia no seguinte: na cultura deles, o idoso, o velho que está muito mal, doente, né, eles sepultam o enfermo, sepultam vivo. É da cultura deles, né, fazer isso. Eles creem lá na religião deles que isso tem alguma coisa a ver com Deus, o redeus deles, essas coisas todas, vai saber. Tem lá a cultura própria deles lá. Bem, o missionário entrou na aldeia nesse exato momento que estavam colocando esse homem dentro da sepultura. E o Espírito Santo mandou que ele pulasse dentro da sepultura, e ele abriu a boca e começou a falar em línguas, na língua daquela nação selvagem. Ora, os índios ficaram espantados, porque os índios, eles não tinham nenhum contato com o homem branco. E eles sabiam que aquele homem que estava ali não sabia uma palavra a respeito da língua deles. E eles estavam ouvindo o missionário dizer: parem com isso, o meu Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus de toda a glória, me mandou aqui para anunciar a vocês a salvação e a palavra dele. E ele vai curar esse homem, ele vai pôr esse homem, libertar esse homem. Tirem ele de dentro dessa sepultura. E os índios retiraram o doente para fora, ele orou sobre o doente, e o doente foi restaurado na sua saúde. O doente ficou sadio, entendeu? Eu conheço esse caso, né? Está perdido na minha memória, eu não posso dar mais detalhes a respeito disso. Mas isso não é sempre assim, né? Não acontece com todos os missionários que vão para o meio de nações selvagens, né? Este livro, por exemplo, escrito por uma mulher que na década de 40, ela saiu dos Estados Unidos, porque ela leu no livro de Mateus, de Marcos, né? E de pregar às nações, e de pregar a toda criatura. E Deus fez saber de ela ir para o meio de uma nação indígena. E ela foi para o meio dos índios curipacos, na selva amazônica, lá na Colômbia. Eu não sabia uma palavra a respeito dele. Depois de 5 anos, né, os índios reunidos, né, nessas reuniões da liderança da tribo, alguém lembrou: essa mulher branca que está aí, essa mulher que está aqui no nosso meio falando de Deus, quem é essa mulher? Eles já pensaram a respeito dela? Aí um deles lembrou, né, e disse: olha, o meu avô dizia ao meu pai que tinha tido um sonho que o nosso Deus enviaria para o nosso meio uma mulher branca, uma mulher mais ou menos que nem essa daí, e que ela falaria a palavra do nosso Deus para nós aqui na aldeia. Aí o outro falou: será que é ela? O outro: acho que não, imagina, que é isso, isso é um sonho, não é um sonho apenas, que é isso. O outro: não, mas pode ser ela. E ficaram naquela discussão. Então alguém propôs o seguinte: vamos fazer um teste.
vamos dar um veneno para ela, que se o nosso Deus mandou ela para o nosso meio para ensinar a palavra dele para nós, ela não vai morrer, ela vai viver, ela vai continuar viva. Agora, se ela não for mandada por Deus, então não vai, ela vai morrer e a gente fica livre disso. E foi o que eles fizeram. Eles prepararam uma sopa de tartaruga, né? Fizeram uma sopa com caldo de carne de tartaruga, né? Puseram veneno e deram para Sophia Miller. O nome da missionária é esse nome, Sophia Miller. Ela comeu, entrou num profundo sono, deitou-se na rede. Depois de muitas horas, ela viu que a vasilha, a casca da tartaruga onde foi servida a sopa, estava vazia, e as aves que haviam comido aquela sopa, o resto daquela sopa, estavam mortas. Ela ficou assustada, né? Porque os índios têm muita ligação com feitiçaria, né? Poderiam pensar que ela é que tinha promovido a morte dessas aves, né? Escondeu as aves, os animais, para que os índios não descobrissem. O fato é que nada aconteceu com ela, mas uma coisa importante aconteceu. Dali em diante, eles começaram a prestar muita atenção às palavras que Sophia Miller dizia. O fato é que os curipacos se converteram. Hoje eles têm o evangelho traduzido na língua deles, e ela pregou para os índios banias e também para os nhangatus, e estabeleceu igrejas indígenas em todas essas 3 nações. A história de Hannah Smith, Sophia Miller, você lê nesse livro aí, ó. Está inclusive aí na internet. Se você procurar nesse endereço aqui, você vai encontrá-la, o livro digital, a história de Sophia Miller. Veja, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, né? Mas o primeiro dos sinais que o Senhor Jesus relatou é: esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. Eu acho que esse é um sinal muito importante que você deve prestar atenção. Se aquela pessoa que você está pregando o evangelho, está falando a palavra de Deus para você, se ele apresenta esse sinal, né, expulsar demônios. Porque se o cara não crê na divindade de Jesus Cristo, ele não tem autoridade para expulsar demônio, né? Ele vai tomar uma surra, ele vai tomar uma coça, sair arrebentado, como foram os filhos do judeu Seva, o sacerdote Seva, que você lê no capítulo 19, e do versículo 13 em diante. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos que por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Exaltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e senhoreando-se deles todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. O ministério da congregação não crê na divindade de Jesus Cristo. Fique você sabendo disso, muito embora você pense que eles acreditem no Senhor Jesus. Não, eles não acreditam. E a prova está aí. Eles não expulsam demônios. Se você tiver a infelicidade de um filho seu, uma filha, ou sua mulher, ou alguém dentro da sua casa ficar possessa de demônios, eles não vão ajudar você com oração, não. Tá? Eles vão expulsar você da igreja. Eles vão dizer que certamente você ou sua mulher cometeu pecado, né? Pecou diante de Deus. E pecado no nosso meio é adultério, pecado de morte, perdeu a alma, vai para o inferno. Tá? Então eles vão dizer que você ou sua mulher certamente pecou diante de Deus, e por isso você está nessa prova, debaixo dessa maldição. E vão aconselhar para não passar nem na calçada da sua casa, porque essa coisa pega, como fez lá o ancião da congregação lá de Guarulhos. Tá?
Eu relato isso em vários vídeos meus, etc. Uma congregação que eu congreguei durante 3 anos. Durante esses 3 anos, manifestava-se, aliás, eu congreguei lá há muitos anos, mais de 20 anos, mas durante 3 anos nós tínhamos uma irmãzinha que todo o culto manifestava demônio. E o que faziam? As porteiras pegavam a irmãzinha e trancavam no quartinho lá no fundo da congregação. Ela só era solta quando todo mundo tinha ido embora para casa. Aí então soltavam a moça para ela no culto seguinte voltar com os seus demônios para manifestar novamente no culto. Por quê? Porque eles não têm autoridade, eles têm medo de demônios. E não têm poder, não têm autoridade para expulsar os demônios. Não tem por quê? Porque não creem na divindade de Jesus Cristo. Isso é um dom especial, o dom de expulsar demônios? Não é absoluto. O Senhor Jesus disse, isso acompanha todo aquele que crê. Se você crê em Jesus Cristo, você vai expulsar demônios. Eles vão sair correndo da sua presença. Eu tenho vídeos aí que eu relato essas coisas que aconteceram comigo, exatamente para servir. E está no final desse vídeo também, essa playlist, onde eu conto tudo isso, tá? Lá no final desse vídeo, você clica lá, você vai ver essa playlist, onde eu conto essas minhas experiências que os demônios saem correndo até da minha presença. Entendeu? E eu também tenho um outro sinal para apresentar, né? Veja, eu nunca bebi veneno. Se eu bebi veneno, eu não sei, né? Eu não sei se bebi veneno ou não bebi, né? Mas alguma coisa comigo aconteceu. A serpente venenosa injetou o seu veneno no meu corpo, né? Foi no meu pé, no dedão do meu pé direito. E eu até hoje estou aqui, né? Porque o veneno da serpente, quando não dá gangrena, apodrece o pé, você morre, ele mata você, né? Então eu tenho esse outro sinal da parte de Deus para apresentar, né? Não vou falar de curas que impus a mão sobre enfermos, foram curados. Teve um até que eu disse que para ele ir para casa contente, alegre, parasse de chorar, porque a pessoa que ele dizia que tinha morrido estava esperando por ele lá. Eu não sei se aconteceu ou não, mas eu creio que aconteceu. Eu creio que isso aconteceu, né? Porque o meu Deus promete, né? Ressuscitarão os mortos, né? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, né? Então, deve ter outras coisas mais aí que eu nem sei. Louvado seja Deus, né? Bom, mas então é isso aí. Esse testemunho de Jeová também é a mesma coisa. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um ancião lá, de um ex-ancião das testemunhas de Jeová. Ele estava contando também que os camaradas lá saem correndo dos demônios. E teve um caso lá onde ele ia, né, a reunião que ele frequentava, de uma moça endemoniada. E o que eles fizeram? Em vez de, em nome do Senhor Jesus, dizer, vai embora, sai daqui, né? Como eles não acreditam na divindade de Jesus Cristo, eles não creem que Jesus é Deus que se fez homem, eles começaram a procurar na bolsa dela, procurar alguma coisa que fosse, assim, maligna ou de aparência, maligna, qualquer coisa, né? E tiraram lá coisas que não tem nada a ver, né? Uns objetos aí que eles acharam que poderia trazer o demônio consigo, por isso estava manifestando na moça. Aí pegaram aquelas coisas e jogaram fora. Mas não adiantou nada, né? Porque demônios não saem desta maneira. Eles saem debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus na vida daqueles que acreditam. Então você presta atenção, né? Quem está pregando para você, ele tem os sinais de Deus na vida dele. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E na sequência, o último verso, lembre-se sempre. E tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, se o camarada não está apresentando sinal de Deus na vida dele, sinal de que ele é crente em Jesus Cristo, abra seu olho, fique esperto, tá?
É muito blá blá blá, muita conversa fiada, mas não há verdade nele. É um falso profeta mentiroso. Veja o vídeo. Tá vendo aí, Oswaldão? Tá vendo aí? Essa é a doutrina da congregação cristã. Veja, está dizendo a nossa doutrina que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de conduta. Quer dizer, o que a Bíblia ensina é o que devemos fazer. Mas você não acredita e não pratica isso porque você está indo atrás da boca do homem, da boca do ancião, da boca do comedor de feijão. Nosso querido irmão Oswaldo Silva escreveu lá no Face: quantos testemunhos temos de pessoas que foram libertas com a paz de Deus? Será que somos todos mentirosos? Só esse atormentado está com a razão? Cuidado com a ciência humana. Vamos dar crédito na revelação de Deus. Meu querido irmão Oswaldo Silva, estas libertações que você está afirmando ter acontecido em nosso meio, são coisas muito subjetivas, meu querido. E você não pode afirmar que estas libertações foram resultados de uma saudação feita por alguém usando essa fórmula mentirosa e absurda, que é a tal da paz de Deus. Entendeu? Sabe por quê, meu filho? Porque Deus não honra esse tipo de coisa. Saudação, testemunho, ou o que seja, onde o nome do Senhor Jesus não seja glorificado. Entendeu? E não é ciência humana, não. Está na Bíblia. Na Bíblia. Que, de acordo com a nossa doutrina, meu filho, de acordo com a nossa doutrina, é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Entendeu, meu querido? Abre seus olhos, deixa de ser cegueta. Viu? Abra seus olhos e leia lá no final do seu inário. Lá está escrito que a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. E para você que não sabe nem o que eu estou falando, vou explicar um pouquinho mais. Guia de fé é o seguinte: o que a Bíblia ensina é o que nós devemos acreditar. Tá bom? E guia de conduta é o seguinte: tudo aquilo que a Bíblia ensina é o que nós devemos praticar. E a Bíblia não ensina essa tal de paz de Deus. Todas as vezes que ela fala paz de Deus, na saudação, ela vem associada ao nome do Senhor Jesus. Entendeu? Você é crente mesmo da congregação cristã no Brasil? Ou você é um desviado da congregação cristã no Brasil? Veja bem, na National Geographic, na televisão, falei de memória. National Geographic, de fato, é um documentário que é apresentado lá no canal de História, que é um camarada que se finge, se finge pertencer a uma determinada igreja, um determinado grupo. Ele está lá infiltrado, só para colher informação, mas ele não tem nada a ver com aquilo. Seria como se eu, por exemplo, que sou corintiano, me enfiasse lá no meio da torcida do Palmeiras, Eu não sou palmeirense, mas lá no meio deles eu ficaria gritando: porco, vai, porco, vai, porco! Entendeu? Acho que você não é mesmo da congregação, você é um infiltrado pelo inimigo das nossas almas, viu? Tem um documentário lá que chama-se Os Infiltrados. Tô de olho em você, hein?
estou desconfiado que você é um infiltrado na Congregação Cristã do Brasil. Porque o que você está dizendo não tem nada a ver com a nossa doutrina. Vai conferir lá no final do seu inário. Então veja, libertações ocorrem no nosso meio. Mas agora, com isso que você escreveu, você está realmente sendo mentiroso. Porque você não pode afirmar que estas pessoas foram libertadas com a paz de Deus. Presta atenção, vou te dar prova. Vou dar prova para você que essa tal de paz de Deus não funciona. Porque Deus não vai honrar essa sua paz de Deus. Essa paz que você deseja para a pessoa não vai acontecer, porque Deus não vai honrar. Não vai honrar porque não está associado ao nome do Senhor Jesus. Vou provar por quê? Vou provar agora para você. No meu tempo de ginásio, eu não sei se hoje é assim, né? Mas no meu tempo de ginásio, isso há 60 anos atrás, a gente tinha a prova dos 9. Era uma continha que a gente fazia e se fizesse 9 fora, desse 0, a conta estava certa. Então vamos aplicar um 9 fora nisso que você está afirmando. Você já viu algum desses ministros expulsar demônio? Você já viu algum crente da congregação expulsar demônio? Hein? Já viu? Já viu? Não, você nunca viu. Aqui na minha comum congregação, tinha uma irmã que passou 3 anos, não é 3 meses, nem 3 semanas, 3 anos, todos os cultos. Ela manifestava possessão demoníaca no meio do culto e as irmãs tiravam-na e trancavam lá no quartinho. E depois que todo mundo tinha ido embora, entendeu? Aí soltavam a coitadinha da irmã para ir embora para casa novamente, carregando seus demônios para no culto seguinte voltar novamente para dar show de demônio no meio do culto. E ninguém foi lá para expulsar. E eu tenho visto outras coisas. Teve um ancião ele me convidou para assistir um culto na congregação onde ele atendia. Né? Eu fui lá. No final do culto, trouxeram um rapaz endemoniado para ele expulsar. E ele ficou lá resenhando, né? Resenhando. Por fim mandou que levassem o rapaz embora com o seu demônio, né? E depois falou para os porteiros: olha, nunca mais me tragam pessoas aqui para mim expulsar, não. Entendeu? Porque não tem autoridade. Não crê no Senhor Jesus. Você também, meu querido irmão Oswaldo, está aí posando de obão. Obão, né? Já expulsou demônio? Já teve essa experiência? Você já viu que você, em nome do Senhor Jesus, tem autoridade sobre os demônios? Hein? Eu tenho certeza que você nunca enfrentou isso, e se um dia tiver que enfrentar, você vai correr. Porque se você tentar, provavelmente você vai tomar uma surra. Como aconteceu lá no livro no Novo Testamento, é relatado o episódio lá dos filhos dos judeus Seva, que eles foram lá tentar expulsar um demônio, uma legião de demônios, e tomaram uma sova desgraçada, né? E você tome cuidado, hein? Porque se você tentar, é perigoso você tomar um cacete. Por que não vai expulsar? Porque você realmente não crê em Jesus Cristo. Tá? Você não acredita nele, na divindade dele. Então não vai acontecer nada mesmo, tá bom? É por aí. Estou te falando a verdade. Né? Não se assuste. Tá? Você, meu querido Oswaldo, é um falso crente da verdadeira congregação cristã no Brasil. Primeiro, você não crê na Bíblia como a infalível palavra de Deus e a nossa única e perfeita guia de fé e conduta, como diz o nosso primeiro ponto de doutrina. Segundo, você não crê na divindade de Jesus Cristo.
Para você, Jesus não é Deus, tá? Terceiro, você nem crê nem acredita na palavra dele, que pode te salvar a tua alma. Você nem confessar a salvação da sua alma, você confessa. O máximo que você faz, meu querido, é ir lá na frente e dizer que se você for firme e fiel, você vai entrar no céu. Mas como você não é firme e fiel coisa nenhuma, tá? Não sou eu que acuso você, não, hein? Eu não estou acusando você. Examine o seu coração, tá? Você não é firme e fiel coisa nenhuma, tá? Você está danado, está danado. Você vai parar no inferno, porque o Senhor Jesus disse, né? Pelas tuas palavras você será justificado, pelas tuas palavras você será condenado, tá bom? Então, olha, irmão Oswaldo Silva, fica na santa paz de Deus, sempre no nome do Senhor Jesus. Aproveitando, hein? Não é só na saudação que o nome de Deus não vem sozinho no Novo Testamento, não. Todas as vezes, com raríssimas exceções, todas as vezes que você lê nas cartas dos apóstolos o nome Deus, vai ver que Jesus está também associado a esse nome. Vai ver que também o nome de Jesus está mencionado no mesmo versinho. Tá bom? Então, não me odeie, tá? Não vai deixar... Cuidado com a baba escorrendo no canto da boca, tá? Porque o fanatismo religioso faz isso. E aceita, meu querido, esta beijoca, no seu coração, viu? Fica na paz de Deus, no precioso nome do Senhor Jesus.